Boa tarde, gente. A gente vai dar uma retomada aqui nos assuntos para dois. Tem uma parte importante aqui que eu achei interessante a gente rever e reforçar dentro desse campo aqui. Que é justamente a parte da discordância e mecanismo de aumento da resistência, né, desses materiais. A gente vai dar uma retomada nisso aí, prestando atenção para alguns detalhes, né? Muita parte aí vocês já viram, a gente não vai se prender com algumas situações que nós já trabalhamos, mas aqui a gente só vai destacar algumas coisas para a percepção de vocês, ok? Isso aqui vocês já viram, a gente cobrou isso lá na 1, né? Sobre a deformação plástica, né? Deformação justamente essa parte do gráfico, o ponto entre elástico e plástico. O elástico, vocês lembram que quando ele retorna, o material ele retorna sem que haja deformação, né? Ele vai ter um ponto ali onde não vai ter deformação, ele vai conseguir fazer aquele movimento, suportar aquela tração e não vai deformar. Então, ele retorna às propriedades, né? A deformação plástica corresponde ao movimento global de um grande número de átomos em resposta à tensão aplicada. Aí vocês viram esses gráficos também foram colocados lá na 1. Vocês viram a parte aqui, né, do limite de escoamento superior, limite de escoamento inferior, a parte de deformação, até chegar àquela parte de ruptura. Toda essa parte vocês já viram. Uma coisa importante aqui, ó, ligações atômicas são rompidas e formadas novamente. Ó, resistências teóricas em cristais perfeitos eram maiores que as experimentais. Ó. Em 1930, a discrepância nos valores poderia ser explicada por defeitos cristalinos, né? Pelas discordâncias, que a gente já falou bastante sobre discordância. Já em 1950, foi observado ali o através saiu separado, mas através da microscopia eletrônica, que aí consegue ver as imagens, os grãos. Então, e a cada dia nós vemos que nós estamos entrando no mundo da nanotecnologia, de medidas extremamente pequenas, mas que a gente já tem mecanismos para conseguir visualizar medidas extremamente pequenas, né? Aqui, ó, justamente aqui os avanços, né? Aí a figura, como via, e depois a gente já consegue ver. Ó. Antes ele achava que a discrepância, né? Por causa das discordâncias. Mas aí, por exemplo, nessa parte que está circulada, a gente amplia aqui e você vê que aqui a gente já consegue ver a parte ó, você vê as diferenças, né? Dentro dessa secção aqui, você já consegue ver diferenças em partes aqui. Lá no livro ele diz, né? Plano de escorregamento da superfície de uma amostra de cobre policristalina, a amostra foi polida eletronicamente e depois deformada. Parte das discordâncias é movimentada pela deformação plástica.
afloraram na superfície, revelando os planos de escorregamento. É aquela coisa, como houve a deformação plástica, então ele perde aquela coisa do material anterior e, de repente, depois do polimento, eles conseguiram ver essas formações aí, né, de planos de escorregamento, que quando escorregava, ele vinha um bloco, né, descia. Isso aí foi notado. Isso aí a gente já falou, né, de deformação, movimento de grande número de discordâncias, quando desloca toda a placa ali, né, de discordância, que, né, ali você vê que ela desloca os blocozinhos. Aqui é o plano e aqui as discordâncias, né? Você vê que ó, o formato. Aí tem o degrau discreto, né? O movimento da discordância é dado como uma resposta à aplicação da tensão de cisalhamento em uma direção perpendicular à sua linha. Então, ao movimento, aqui, nesse sentido, aí ele levanta, aí você vê que a discordância está no centro e olha a formação que ele vai fazer, né? Aqui, ó, onde gerava discordância, você vê aqui, ó, os degraus formados aqui, justamente, ó, onde o plano era deslocado. E aqui o plano arrumadinho, né? Então, você vê que as discordâncias elas se movimentavam. E aí vai a parte justamente do escorregamento. Ao final do processo, esse semiplano adicional pode emergir pela superfície à direita do cristal, formando uma aresta que possui a largura de uma distância atômica. Então, eles ficaram... você vê que comprime até ficar mais ou menos, ó, a mesma distância que a gente tem aqui, ó, da própria arrumação do material. Então, eles possuem formando uma aresta que possui a mesma largura do próprio arranjo atômico do material. Isso aí nós já falamos também, né? Deformação plástica global é aqui. Algumas colocações que vocês devem lembrar para a prova A2, gente. Sobre aqui, ó, discordância é um defeito linear, unidimensional, em torno do qual alguns átomos estão desalinhados, separando a região perfeita da região deformada do material. Porque tem aquela parte de defeito, né? São desalinhamentos, essas discordâncias, em relação aos materiais. Outra coisa, as discordâncias elas sempre estão associadas, né, com a cristalização desse material, e principalmente a sua deformação, isso aí pode ser de origem o quê? Térmica, mecânica, supersaturação de defeitos pontuais. Isso a gente mais para frente também vai estar vendo, da resistência do material, como a influência do tamanho do grão para corrigir alguns defeitos, lacunas no material. Grãos muito grandes, você pode criar lacunas ali e criar defeitos ali na liga. Ela partia, então vai ter mudança ali. Isso tudo vai depender. A gente tem o cálculo do limite de escoamento, algumas formas que nós já vimos. A quantidade e o movimento da discordância pode ser controlados pelo grau de deformação, que é o que a gente chama de conformação mecânica, e ou por tratamentos térmicos, né? Vocês já viram, acho que
até ficou para 3. Tem grupos que vão falar sobre esses tratamentos térmicos aí. Algum de vocês chegou a pegar isso aí, gente? Eu não. É outro. É outro assunto. Dessa parte do tratamento térmico. Que aí, por exemplo, exemplo de tratamento térmico que a gente já viu. Quem pode citar? Um conhecido na engenharia, lá na hora da amarração, lá das colunas, de fazer o ferro. Tem o recozimento, né? É. Tem um. Esqueci o nome, pensa em tempero. Tempera, acho que é tempera. Tem vários, né? Boretação, não é? Nitretação. Tem vários outros aí que... na parte lá que eu vi da 2, eu vi a parte de cementação, toda essa parte aí desses tratamentos térmicos aí, acho que foi dividido, acho que o pessoal que está aí não... tem aquela de têmpera superficial. Então, tem todos esses processos aí que pode acontecer, ou por tratamento térmico, né? E também tem a conformação mecânica. Aí, a unidade de densidade da discordância. Como é que eu... Qual é a unidade dela? A unidade dela é milímetros de discordância por milímetros cúbicos de material. É uma razão, porque aí é o quê? É uma razão entre algo linear sobre algo volumétrico. Então, essa razão aí é justamente em cima do que é feito, certo? Ou seja, por exemplo, cristais cuidadosamente solidificados. Então, você tem 10 a terceira, aqui 10 a terceira milímetro. Aí, o que é que acontece? Você vê que, quando eu divido milímetro por milímetro cúbico, eu vou ter... como se fosse aquela continha, né? Você corta milímetro com milímetro com unidade, ele vai ficar uma razão diária, né? Para metais altamente deformados, tipo 10 a nona ou 10 a 10, né, por milímetro quadrado. Outra coisa, gente, metal deformado com tratamento térmico pode diminuir a densidade para 10 elevado à quinta. É um aumento muito grande, né? Não, é uma redução da densidade. Preste atenção nisso. Características da discordância importantes para as propriedades mecânicas. Aqui, ó. Quando os metais são deformados, plasticamente, cerca de 5% dessa energia aí é retida internamente. O restante é dissipado na forma de calor. Então, ele fica concentrado ali, ó, né? 5% dessa energia, o que chama aqui, você vê o gráfico, né? Compressão, tensão e compressão. Então, essa energia fica acumulada justamente na área, né, das discordâncias. Ó. A maior parte dessa energia armazenada está associada com tensões, né, dessas associações das discordâncias. Você vê que ela
A tensão ela vai estar, a tensão com pressão vai estar associada diretamente às discordâncias. É justamente aquele do... Aí a gente já viu lá em cima. Você vê, ó, quando eu tenho uma tensão em cima, outra embaixo é o movimento das discordâncias aqui, ó. Esse slide aqui ficou... Deixa eu só voltar aqui, gente. A parte da interação das discordâncias, né? Você vê, ó, naquela figura, você vê aqui a região, o plano aqui, ó. Era para eu ter botado de outra cor aqui, mas fica para a próxima. Você vê, mas aqui dá para diferenciar essas regiões, ó. Os campos de deformação ao redor de discordâncias, que se encontram próximas umas das outras, podem interagir de tal forma que sejam impostas força sobre cada discordância pelas interações combinadas de todas as suas discordâncias vizinhas. Quando há atração, você vê a organização, ela se atrai, então você junta e acumula. E pode haver a repulsão. Quando a atração de um material com outro, você vê aqui, ó, tensão, compreensão. Então, a tensão gerada embaixo, compressão em cima. E o outro vai ter o quê? A tensão em cima e a compressão embaixo. Então, o que é que acontece? Elas vão gerar o quê? Atração. Só que vão ter, assim, essas discordâncias que elas estão no mesmo posicionamento, né? Compressão, tensão, compressão, tensão. Então, isso vai acontecer o quê? A repulsão. Você vê na figura aí, é bem fácil de notar. Durante a deformação plástica, o número de discordância ela aumenta drasticamente. Lembrando que você tem o quê? A deformação elástica e a deformação plástica. Alguém lembra a elástica? Que eu falei ali, o que é que acontece? Tem retorno. Você Ele volta ao estado retorna. normal. Isso. E volta às propriedades normais. Naquele teste lá, naquela imagem, é justamente que vai ter aquele ponto, o ponto de limite, né, para a deformação elástica, e aí logo depois, é a deformação plástica, porque é algo que ele não retorna a propriedade, então vai ficar ali. Então, chegou naquela parte de deformação plástica, ali as discordâncias elas aumentam drasticamente, né? A discordância existe e ela se multiplica. Então, o que é que você vai ter? Vai ter os contornos de grãos, vai ter os defeitos internos, essa parte de defeito, Paulo já falou. Irregularidade da superfície, né? Então, vai ter o quê? As áreas de concentração de tensão. É justamente onde gera as irregularidades ali. Plano e direções de deslizamento das discordâncias. Naquele exemplo lá que a gente viu do cobre, né, você viu que um bloco todo desceu depois do polimento, então ele conseguiu visualizar que, que se moveu, né? Então, o que é que diz aqui? Ó? As discordâncias não se movem com o mesmo grau de facilidade sobre todo o plano cristalográfico de átomos e em todas as direções cristalográficas, né? Então, ele tem um sentido para o deslizamento. Não é que ele vá para cá, não,
direcional, né? Ele sempre tem um plano preferencial. Então, ó, existe um plano preferencial e nesse plano existem direções específicas, ao longo dos quais ocorre o movimento das discordâncias. Então, se eu vou para a área o quê? Que eu tenho mais facilidade de deslocamento. Então, aí vai o bloco. Tanto que quando aquela placa polida ali de cobre, você vê uma superfície diferenciada da outra. E a gente vai ver aqui no próprio grão, a gente vai ver mais para frente, você vê esse tipo de deslocamento, que é a parte do escorregamento. Né? Ó, o plano de escorregamento para né? EC é aquele que possui empacotamento atômico mais denso. Lembrando, nós estudamos os fatores de empacotamento, e aí, para as estruturas cristalinas, né? De corpo centrado, de face, né? A CFC, HS. Então, a gente viu ali aquela parte toda essa parte do empacotamento. Então, ali é onde você vai saber para onde esse escorregamento vai ir. Então, ele vai ir para a parte mais para aqueles que tiverem fator de empacotamento mais denso. Ou seja, a direção do escorregamento para um EC corresponde à direção nesse plano que se encontra mais densamente compactada os átomos. Para onde vai? Para onde se encontra mais compactado os átomos. Então, você vai ter um plano de escorregamento mais a direção do escorregamento para a parte densa. Lá vamos ver aqui o sistema de escorregamento. Né? Aqui, ó, plano de direção de deslizamento. Aqui, continuando. Ó. Então, você vê aqui, ó, a estrutura. Você vê a direção, ó. Se ele for escorregar, ele vai ter um caminho para fazer isso, né? Conjunto de planos e direções de maior densidade atômica. Planos como 1,1, a gente já tinha visto isso, né? 1,1, 1,0, 1,01. Então, planos 1,1, você vê planos 1,1, todos na aresta. Né? O escorregamento ocorre ao longo da direção no tipo, ele escorrega para o tipo 1,0. Né? 1,0. No interior do plano 1,1. Assim, o plano 1,1 para 1,0 representa a combinação de planos e direção, ou seja, aqui está dizendo o plano, que está formado a estrutura, e para onde ele vai escorregar. Certo? Para onde vai ser esse deslizamento das discordâncias. Então, ele vem com essas duas notações. Representa a combinação do plano e a direção de escorregamento. O primeiro é a combinação do plano e o outro é a direção do escorregamento. Ou seja, o sistema de escorregamento, essa estrutura é CFC. Agora, uma observação. Para alguns materiais com as estruturas CCC e HC, o escorregamento de alguns planos só se tornam operativos a alta temperatura. Só vai haver, né, para esse tipo de plano, esse que a gente está analisando aí em cima é CFC. Agora, para alguns materiais, eles só vão acontecer em altas temperaturas. Aqui, ó, o sistema de deslizamento. O deslizamento é mais provável em planos e direções compactas, porque, nesse caso, a distância a rede precisa se deslocar é mínima. Ó. É a menor distância para deslocamento.
você vê que aqui, essa distância, se você tomar, ó, por exemplo, marcando desse ponto aqui, tá vendo? Eu vou deslocar, então eu vou descer, eu vou escorregar. Aí depende da simetria da estrutura, né? Outro sistema de deslizamento pode estar presente. Aqui é o plano denso. Aqui é um plano não denso, né? Aqui é um plano mais denso. Então, esse é os movimentos aí. Ó, nesse caso aqui, você vê que a distância é maior, olhando por essa estrutura. Já o de cá, ó, você vê essa distância aqui, ó, dessa parte aqui, tá vendo? Ó? E dessa outra aqui, eu vou deslocar justamente como se eu fosse alinhar madeira, um pega-varetazinho, né? A gente imaginar um pega-varetas ali, aí eu vou arrumar minhas varetas. Se for reto, então você sabe que ali ela vai deslocar aí para você arrumar. Qualquer folguinha que você der, ele vai escoar e ele vai escolher um sentido para encaixar ali. A grosso modo, é isso que acontece. Aqui, ó. Tá aqui isso aqui, ó. Quando ele desliza, você vê que ele preenche, ele empurra a estrutura e ele toma o posicionamento, ó, ele cai e se agrega aqui, ó. Você vê que a distância daqui, ó, de um centro a outro aqui, e olha aqui o tanto que ele se deslocou, ó. Ele desce, olha a distância que ele percorre, né? Então, a do deslizamento. Aqui, ó, deslizamento de um plano compacto vai ter o quê? Um pequeno deslizamento, ó. Então, vai o que acontecer? Pequena energia, é mais provável que isso aconteça. Aí, já que no deslizamento de um plano não compacto, você vê um grande deslizamento, ele desce. Você vê a estrutura. Aqui ele se movimenta. Isso aqui vai exigir o quê? Para eu deslocar aqui, uma grande energia. E é menos provável que aconteça. Ou seja, planos compactos, vai acontecer pequenos deslizamentos. Por quê? Porque exige pouca energia e é mais provável que aconteça. Já deslizamento, quando você tem um plano não compacto, o que é que acontece? Se tiver, vai ser um grande deslizamento, mas isso vai desprender grande energia e é menos provável que isso aconteça. Esse é o segmento. Aqui os metais, né? Os metais, o cobre, alumínio, níquel, prata, você vê aqui, ele diz o quê? Ó? O plano dele é 1,1. E qual é a direção do escoamento? 1,0. Certo? Aí, alfa ferro, isso aí a gente já estudou, né? Ferro, tungstênio. Você vê aqui, ó, corpo centrado, né? CCC. Cúbica de corpo centrado. O CCC, qual é o plano dele? O plano dele está localizado no 1,1. Você vê que ele aqui vai funcionar o contrário, né? Ele vai se deslocar e ele vai parecer o quê? Ele vai se deslocar e se tornar uma estrutura da combinação inicial lá da CFC. Então, ele está o plano da estrutura e ele vai se deslocar, a direção do escoamento é essa aqui. Esse aqui, ó, 2,1, vai se deslocar para essa direção. Você vê a tendência, vai dar estrutura cristalina. Corpos posicionados, né, no plano 3, 2, 1,
também vai se deslocar nesse sentido. Lembrando que aqui, na 321, quando se deslocar, olha o tanto de sistemas que... o tanto de plano que vai se deslocar, 24. É o dobro das anteriores aí dos exemplos, né? No HC, que aí já tem outra. Então, aqui tem os planos. Como ela é hexagonal, tem 4. O plano é denotado assim, 001, 0001. Ele vai se deslocar para o plano 1120. Então, aqui tem os metais, né? O que é que a gente vê nisso? Geralmente, metais com maior número de sistemas de escorregamento são mais dúcteis. Por isso, metais com estrutura do tipo CFC e CCC são dúcteis. E metais de estrutura HC, eles são frágeis. Escorregamento em monocristais. Apesar de uma tensão aplicada ser puramente de tração ou compressão, existe componente de ciliamento em todos os alinhamentos. A gente já falou essa parte de ciliamento. Isso aí eu estou retomando, gente, para chegar ali na parte de grãos, que é a parte importante e está dentro da meta de compreensão que vocês têm aí da UC. A gente vai chegar daqui a pouco. Isso aí é só uma revisão do que a gente já falou. Por isso que, às vezes, eu estou passando direto. Com exceção existe componente de ciliamento em todos os alinhamentos, com exceção daqueles que é paralelo e perpendicular na direção da tensão. Quando a gente estudou lá os ensaios, a gente viu isso. Esses componentes são conhecidos por tensões de ciliamento resolvidas. Vou mostrar aqui. E existe a formulazinha, né? A tensão aí, você tem o fator de escoamento, que multiplica o cosseno do... Você tem dois ângulos de direção. Você tem o ângulo, né, de direção do escoamento, que é o lambdazinho aqui, tá vendo? Então, aqui ele vai... É esse ângulo aqui, ó, que vai formar entre esse vetor e esse, que é a direção de escoamento, é o lambda. E você vai ter esse ângulo aqui, ó, entre a normal do plano de escorregamento, aqui, ó, entre a normal e o plano de escorregamento. Você tem um plano, lembra lá, plano 1, plano 1, 1, 0. Isso para CFC. Então, cada um vai ter o seu ângulo. Você tem o ângulo da direção do escoamento e você tem o ângulo do plano de escorregamento. Plano e direção. Aí, o que é que acontece? Para você calcular, você vai ter, né, o escoamento, cosseno desse ângulo aqui do plano de escorregamento, vezes o cosseno de lambda, que é o ângulo da direção do escorregamento. Movimento das discordâncias em monocristais, né? Olha os degraizinhos aqui, ó. Quando você vê a estrutura, ó, gente, os degraizinhos que formam aí, ó, vai formar essas imperfeições. Né? Cada degrau resulta no movimento de um grande número de discordâncias. Ó. Isso é uma plaquinha. Ó. É tipo umas moedinhas, né? Alinhadas ali. Na minha época, eu jogava um joguinho, acho que era Ludo, que montava as pecinhas assim, que aí dava uma ideia assim desse formato aqui. É tipo você pegasse um limão e cortasse várias
superfícies ali e colocasse empilhado. Então, onde você fizer essa pressão, você vai fazer um movimento de escoamento. Ou seja, cada degrau resulta no movimento de um grande número de discordâncias ao longo do mesmo plano. Então, dentro do mesmo plano, todas as discordâncias elas vão ali, ó. Ela tem um plano de escorregamento sobre essa superfície de uma amostra monocristalina polida. Esse degrau aparece como linhas, chamado linha de escorregamento. Durante a deformação plástica, o número de discordância, isso a gente já falou, aumenta drasticamente. Aqui é a parte dos materiais policristalinos. Você vê ó, as linhas de escorregamento. Ó, olha os sentidos, né? Então, aqui, ó. A direção de escorregamento varia de grão para grão. Na maioria dos grãos, há 2 sistemas de escorregamento operando, certo? Embora um único grão possa estar orientando favoravelmente para o escorregamento em relação à tensão aplicada. Este não pode se mover até que o grão vizinho, menos favoravelmente orientados, também possa sofrer escorregamento. Tipo, ele não desce enquanto é como se ele tivesse escorado. Mas a partir do momento que eu aplico a tensão, e aí eu tenho um plano aqui e outro aqui, eu não passo. Mas a partir do momento que eu aplico uma tensão K, esse plano sai, então me dá liberdade para eu descer meu blocão, ó. Então eu vou. O cara saiu da frente ali, ele desceu para o lado dele, eu aproveitei, ó, e peguei o beco. Certo? Então, isso aí vai exigir, né, um nível mais elevado da tensão aplicada, até conseguir mover essa parte aí. Aqui você vê, ó, na estrutura. Isso também vai dos encaixezinhos ali, né? É bem perceptível, né? Aqui, ó, você tem o A, tem o B. Ó, você vê que ó, a orientação do A, ó, você vê que ele está inclinado. O de cá, ó, na estrutura A, você vê que ele está alinhado as linhas de ranhura dele aqui, ó. Ó, a direção, né, das linhas. Cada um vai favorecer para o movimento ali, do posicionamento. Aqui agora. Mecanismo de aumento da resistência dos metais. Isso é bastante importante. Se a habilidade de um metal se deformar plasticamente depende da habilidade das discordâncias para se moverem, então, o aumento da resistência e da dureza desses materiais ocorre através do impedimento do movimento das discordâncias. Vocês entenderam aí? Ó? Então, para que eu aumente a resistência do material, eu tenho que fazer o quê? Quanto mais eu dificultar o movimento dessas discordâncias, mais resistência eu vou ter no meu material. Quando ele sofrer, né, a formação plástica. Então, primeiro nós temos o quê? Aumento da resistência por adição de elemento de liga, por uma solução sólida. Os átomos do soluto se alojam na rede, esse tipo de... Como é que funciona esse aumento de resistência por adição de elemento de liga? Os átomos de soluto se alojam na rede, próximo a essas discordâncias, de forma a minimizar a energia total do sistema. Quando o átomo de uma impureza está presente, o movimento das discordâncias fica restringido. Então, ao preenchimento, né? A gente já tinha estudado aquela parte de lacuna, se é o preenchimento. Então, esse movimento das discordâncias ele vai ser mais dificultoso.
interações dos campos de deformação ali, né? Ou seja, deve-se fornecer energia adicional para que continue havendo escorregamento. Por isso, soluções sólidas de metais são sempre mais resistentes que os seus metais puros constituintes. Então, eu faço solução de metal, ela é melhor do que o próprio metal na sua, no seu ponto de pureza, né? Aqui um exemplo. Os átomos aí. Aqui é o níquel, a porcentagem, né? Aqui. Uma parte extremamente importante, gente, para dois essas informações aqui. Ó. A segunda forma de eu fazer isso, né, de aumentar a resistência do material, é por diminuição do tamanho do grão. O contorno do grão, ó, defeito planar. Materiais porocristalinos são formados por monocristais com diferentes orientações. A fronteira entre os monocristais é uma parede, né, que chama de parede, que corresponde a um defeito bidimensional. Esse defeito refere-se ao contorno, que se separa dois pequenos grãos ou cristais com diferentes orientações cristalográficas presentes no material policristalino. Então, lá dentro, vocês já viram lá como no cristal, ó, as direções que você tem ali, certo? Dentro dele. Agora, aí você tem o grão, né? O cristal. Aí, me diga uma coisa. Esses grãos aí, eles vão se mover, e as paredes vão se mover de um bloco maior para o menor, ou o menor vai se alojar no maior? O que é que vocês acham? É só você pensar, ó, quer ver vocês responderem fácil? Só você pensar, né? Tem então, uma arrumação assim, ó, uns caminhõezinhos e uns fusquinhas. Quem você acha que vai pressionar? O Fusca, né? Vai pressionar o caminhão, não é isso? Eles vão ser engolidos. A gente vai estar vendo aqui agora. O contorno do grão, né? No ar ali você vê a formação de pequenos núcleos de cristalização, né? Os cristalitos. No B, você vê o crescimento do cristalito. Ele está aumentando ali os cristalitos. Ó, no C, o que é que você vê? Você já vê a formação de grãos, todos eles com os formatos irregulares, depois que vai solidificado. Ó, você vê, tem os blocos, ó. É aquilo que eu estou falando, ó, as arrumações, e aí você vai ver que o maior vai dominar sobre os menores. No D, a vista no microscópio da estrutura do grão. As linhas escuras são os contornos do grão. Ó. É justamente a gente. Ó, você está vendo essa parte aqui? Ó, essa região aqui ó, é o que a gente chama de contorno. Ó, contorno do grão. Ó. Esses são os contornozinhos. Ó. Aí vai montar tipo um mapa, um quebra-cabeça ali. Ó. É igual as placas tectônicas, né? Que elas vão se esfregando ali e vão indo. Então, as menorzinhas ali vão ser esmagadas.
aí é justamente aqueles formatos ali dos grãos, ó. Aí pega a região, as orientações, né? Dos grãos, ó. Você vê que ali vai ter orientações ali, vai ter os contornos. Olha o grão maior aqui. Ó, o contorno de grão interfere no movimento das discordâncias. Ó, o contorno de grão interfere no movimento da discordância. É o que eu estou falando, aquilo do quebra-cabeça. Se eu tenho uma facilidade, se eu tenho um encaixe de grão que ela me dá uma sustentação, é aquilo que eu falei. Se eu aplicar uma tensão no corpo, ele sair, eu consigo movimentar. Mas o tipo de encaixe que está do grão ali, então, vai interferir no movimento das discordâncias. Certo? Você vê aqui, ó, no contorno. Então, no movimento, a tendência desse grão aqui é descer, né? Ó, nesse sentido. Você vê que a estrutura dele, a arrumação do grão B ali, ó, você vê que ele já está mostrando ali para que lado ele vai. Esse aqui, o plano dele é empurrado. Ó, 2 grãos possuem diferentes orientações cristalinas. Se eles... Ó, gente, quando você tem um grão ali, ó, cada um vai... Imagina esse grão aqui, se ele for deslocar, né? Ele vai deslocar no sentido onde for mais fácil para ele se deslocar. E ele está dizendo o quê? Que de um grão para outro, cada um vai ter um movimento de deslocamento. Ó. Por exemplo, esse grão aqui, ele vai se deslocar e vai vir para esse sentido. Ó. Já esse grão aqui, ó, ele vai vir nesse sentido. O de cá vai deslizar. Perceba que o de cá vai deslizar para esse sentido, vindo aqui para o canto inferior. Esse grão aqui, ele vai se deslocaria nesse sentido da linha aqui, ó, vindo nessa direção. Ó. O de cá se deslocaria para cá, ó, nesse sentido, e esse de cá vai. Então, 2 grãos possuem diferentes orientações cristalinas. Né? Uma discordância que passa de um grão a outro terá que alterar a sua direção de movimento, o que se torna mais difícil quando tem maiores diferenças de orientação. Quando eu tenho mais contorno, tenho a diferença de orientação, então mais dificultoso vai ser para mim se deslocar. Então, perceba uma coisa, eu tenho grãos grandes ali, deslocar, então, se eu diminuo o tamanho ali, eu vou ter o quê? Mais contornos e mais discordância. Então, para eu se deslocar ali, vai dificultar. Por isso que há uma influência no tamanho do grão em relação a isso. Aqui, ó. Um material com granulação fina é mais duro e resistente do que um com granulação grosseira, devido à maior área total de contornos de grão, para dificultar o movimento da discordância. Aquilo que eu falei. Ó. Se eu tenho 2 pedaços aqui, então a facilidade de eu deslocar, eu tenho 2 grãozinhos aqui, ó, de deslocar é mais fácil. O grão maior. Agora o grão menor, as pontas do meu dedo. Se eu me encaixo, então, pode deslocar aqui, ó, eu vou ter que ir um dedo, empurrar outro. Então, nos contornos do dedo aqui, ó, eu vou precisar empurrar os outros. E aí, então, vai dificultar esse escoamento. Por isso que a granulação mais fina é mais dura e resistente. E, né? Porque vai ter o quê, né? Os contornos, a quantidade menor, maior número de contornos, maior dificuldade de movimento. Para muitos materiais, o limite de escoamento, né, o sigma o limite de escoamento, varia de acordo com o tamanho do grão, conforme a equação de Halpert. Ou seja, o limite de escoamento, ele vai ter o limite de escoamento inicial,
é um valor fixo aqui, uma constante, mais uma constante do material, cada material tem o seu, vezes a... Na verdade, aqui está vezes, mas é uma divisão da raiz da distância, do tamanho. Desculpe, gente. Essa fórmula aqui eu posso depois redesenhar ela aqui. Mas isso aqui é esse material, esse valor fixo, mais KE, que é uma constante, é a constante relacionada ao empilhamento das discordâncias. Então, vai depender de que forma está empilhada essas discordâncias. Então, esse KE sobre a raiz quadrada do tamanho do grão. Então, é essa forma aí de você encontrar o limite de escoamento. Certo? Depois a gente faz uma continha com isso aqui. Deixa eu pegar aqui e fazer. Só um momento. Ó, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. Opa, coisa feia. O sigma né? O sigma de escoamento. Eu vou ter já o escoamento inicial, né? Mais o que eu estou falando aqui, ó. Essa constante de empilhamento da discordância vai depender do material. KE sobre... O que mais? Sobre a raiz quadrada de D, né? Do tamanho do grão. Então, essa é a maneira de você encontrar esse limite de escoamento. Certo? Então, tem um valor aí, então ele vai se comportar de maneira linear. Ok? Porque à medida que eu aumento o grão aqui, então o que é que acontece? Diminui o tamanho do grão. Então, quanto menor for aquilo ali, ó, menor for esse valor, aí maior vai ser o limite de escoamento. Aqui, ó, essa equação não é válida para grãos muito grossos ou extremamente pequenos. É aquilo que eu estou falando, né? Se você tem aqui, ó, é sobre aquela coisa de 1 sobre x, essa função. O limite disso aqui, ó, quando x tende a infinito, isso aqui tende a zero. Por isso que ela não é válida para grão muito grosso, certo? Então, se eu vou aumentando, então vai tender a zero. Então, e se eu pego muito grande, né? E muito pequeno, então vai tender a um número infinito. Então, por isso que ela não é válida. Então, lembrando que esse limite inicial e o KE são constantes. Isso vai... isso aqui, esse inicial é a tensão de atrito oposta ao movimento das discordâncias. O que é isso, gente? É o que impede, por exemplo, do encaixe, essa tensão que opõe ao movimento das discordâncias, a tensão de atrito. Porque uma plaquinha ali, um grão, vai estar se esfregando no outro. Então, se ele tem uma parede reta assim, ó,
o atrito é menor. Mas se eu tenho um encaixezinho, eu tenho ali, ó, ela vai, a tensão que eu gero ali, eu vou se mover menor. Vai dos encaixes que eu tenho ali. Vai ter maior ou menor dificuldade de acordo ao contorno do grão. Então, essa tensão de atrito, que é oposta, para você ver, é igual você ter um bloquinho, né? Lá na física, você estudava, né? Que tinha um bloquinho, aqui um bloquinho e um piso de borracha. Se você empurrar aqui, ó, é como se o piso de borracha ele estivesse fazendo o quê? Uma resistência. Então, você vê que o sentido dele vai ser contrário. Então, por isso é oposta. É a tensão de atrito. Então, ó, se eu tenho um grão aqui, e aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui vai facilitar eu descer por aqui, certo? Mas digamos que eu tenho aqui agora, ó, uma superfície inclinada para cá. Então, por exemplo, esse grão aqui de cima, o grão A aqui, ele vai ter dificuldade para passar por aqui. Então, ele precisa que eu gere aqui, ó, uma tensão nesse sentido para ele deslocar nesse sentido aqui, ó. Porque para aqui para baixo ele não vai ter, ó. Eu tenho uma curvatura aqui, ó. Então esse grão de cima, no contorno de baixo, ele vai ter que fazer um movimento para esse sentido. Então esse aqui se opôs à passagem daquele grão, ele se deslocou para outro lugar. Então é justamente esse coeficientezinho que tem, certo? Então é daí que gera. Você vê que é linear, né? Dependência do limite de escoamento com o tamanho do grão. Ou seja, a redução do tamanho do grão aumenta também a tenacidade de muitas ligas. Você vê que vai aumentando aqui, ó, o tamanho do grão, ó. À medida que vai aumentando, ó, ele sai, ó, um grão que tinha, ó, o tamanho do grão é 10 a menos 1. Ele chega um grão, 10 a menos 1 é como se você tivesse aqui, ó, por exemplo, ó, 0,1. Aqui, ó, aqui você já vai ter, ó, 0,00 5 aqui. Isso. Então, ó, por isso que eu tenho, ó, 1, 2, 3. Por isso que eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. Ou seja, aqui está um grão maior. E olha o tamanho aqui, ó. Certo? Aí você vê o limite de escoamento. Aumentou, ó. Eu aumentei o tamanho, ó. Aqui está mais ou menos o quê? Está de 4 em 4, né? Aqui seria 2. Nossas velhas adivinhações, né? Aqui eu aposto, ó. Eu aposto que é 2,9. Perde 3, né? Aqui eu tenho 2. No meio, né? Mais ou menos 2. 2,4. 2,4. Aqui eu já tenho, ó, mais ou menos aqui, bota 14. Você vê que eu vou diminuindo, ó, eu vou aumentando esse limite de escoamento, tá vendo, ó? Então, a redução do tamanho do grão aumenta a tenacidade e também a redução do tamanho do grão aumenta também a tenacidade de muitas ligas de metais, né? Aí tem isso aí também. Outra coisa que
aumenta a resistência, né? É o quê? É o encruamento ou endurecimento por deformação a frio. Esse endurecimento dá-se devido ao aumento das discordâncias e imperfeições promovidas pela deformação que impede o escorregamento desses planos atômicos lá. A densidade das discordâncias em um metal aumenta com a deformação devido à multiplicação ou formação de novas discordâncias. Consequentemente, a distância média de separação entre elas vai diminuir. Como na média das interações dessas deformações de discordância aí, né, a discordância, elas são repulsivas, né? O movimento de uma discordância é tão dificultado pela presença da outra. Então, esse defeito na discordância são repulsivas. Outra coisa do encruamento, né? O encruamento pode ser removido por tratamento térmico ou recristalização. A gente vai ver a recristalização. Voltando lá, né? Das tensões sofridas, né? Aqui você tem a tensão de atração e a de repulsão. Isso aqui a gente já falou, né? Como na média das interações de efeito discordância são repulsivas, o movimento da discordância é, então, dificultado pela presença da outra. Então, fala a repulsão, né? Fica repelindo, porque as duas querem passar e ninguém passa. Então, melhora. O encruamento é de um material na laminação. Ó, os grãos encruados aqui, ó. Ao sentido aqui, ó. E aí elas se pressionam, entendeu? As duas querem passar e acaba melhorando ali, ó, a resistência. A passagem do fio pela fieira provoca a redução dessa secção. E, como a operação ela é realizada a frio, ocorre um encruamento com alteração das propriedades mecânicas do material do fio ali, ó. É o efeito tração e compressão. O encruamento da microestrutura, né? Você vê que os grãos aqui são os blocos de grão, e você vê que como os grãos são mais tipo como se fossem achatados, né? Então, esse grão aqui ele é achatado. Então, ele é achatado, ele vai alongar, ele vai ter um contorno maior, mas ele vai ter mais resistências aqui, porque eu vou comprimir esses grãos aqui, ó. Então, ele não vai passar justamente, ó, as frestas diminuem aí para empurrar. Porque, por exemplo, esse grão maior, se eu submeto uma tensão dele aqui, ele vai empurrar esses pequenininhos aqui. Os pequenininhos vão dançar. Antes da formação e depois, né, no encruamento. Aí os gráficos aí, isso aí a gente já falou. Tratamento térmico para a recuperação do material encruado. É o famoso recozimento. O trabalho a frio produz algumas alterações microestruturais e nas propriedades materiais, como a alteração da forma do grão, o endurecimento por deformação, o aumento da densidade de discordância altera a condutibilidade elétrica e corrosão. Certo? Então, foi feito ali, aí a gente vai alterar o que é a forma do grão. Você viu lá que o grão era grande, ele é achatado. Então, ali a condutibilidade ali vai dificultar, porque tem um material, então os elétrons ali, só que agora ele está espremido, então ele vai ter que passar dentro daquela estrutura.
Então, vai alterar justamente a condutibilidade elétrica e também essa parte aí da oxidação, da corrosão. O metal pode se tornar ao estado anterior ao trabalho a frio, mediante tratamento térmico apropriado, também chamado de recozimento. Então, os estágios desse tratamento térmico é o quê? É a recuperação, recristalização e crescimento do grão. Na recuperação, ó, há um alívio das tensões internas armazenadas durante a deformação, devido ao movimento das discordâncias resultantes da difusão atômica. Outra coisa, nessa etapa, há uma redução do número de discordâncias e um rearranjo das mesmas. Você viu que achatou, e aí o que acontece? 2 grãos podem se unir e formar um. Lá, aqui, ó. Por exemplo, ó, você vê que eu tinha discordância aqui, ó. Essa região toda ficou uma região só no achatamento. É mais ou menos isso aqui. Propriedades físicas como condutibilidade térmica e elétrica voltam ao seu estado original, correspondente ao material antes de ser deformado. Quando eu faço essa recuperação, o que é que acontece? A condutibilidade é restabelecida como se fosse antes. Ele vai ficar como o material anterior. Mesmo depois. A recristalização, né? Depois que a gente recupera, os grãos ainda eles estão tensionados, eles foram pressionados, tem atrito. Então, olha o que é que acontece. A recristalização é um processo de formação de um novo conjunto de grãos livres de deformação. Equiaxiais, né? Dimensões aproximadamente iguais em todas as direções. Então, ele vai num sentidozinho só, na direção. E com baixa densidade de discordâncias. A força motriz para produzir essa nova estrutura do grão é a diferença existente entre as energias internas do material deformado e daquele sem deformação. Porque ele vai fazer uma nova estrutura desse grão, certo? E aí, a diferença existente entre esses materiais internamente, né? Com aquele que antes da deformação. Essa recristalização. A propriedade mecânica volta ao seu estado original. Aqui eu vou a figura, né? Forma de um conjunto de grãos que são equiaxiais. Esses são constituídos na forma de núcleos muito pequenos e cresce até que substitua totalmente o material de origem. Vocês viram lá, né? Do grão maior. Essa técnica pode ser utilizada para refinar a estrutura de grão de um metal previamente trabalhado a frio. Ó. Quando trabalhou a frio, então eu tenho que fazer a recuperação, a recristalização, aí ó, as estruturas aí, ó. Nessa ordem, né? A, B, C, D, E, F. No A, como deformado. B, recozido por 3 segundos a 580 graus Celsius. C, recozido a 4 segundos a 500 graus Celsius. Ó, o processo todo ali, ó. D, recozido 8 segundos a 580 graus Celsius. No E, recozido por 15 minutos a 580 graus Celsius. E F, recozido por 10 minutos a 700 graus Celsius. Recristalização. O processo depende tanto, vocês viram aí do que? Ó,
Você vê a diferença aqui, ó, de um segundo para outro, a mesma temperatura, você vê a diferença. Ó. Então, o que é que interfere? Ó. Ó. O tempo e ó, o tempo, e nesse último caso, a temperatura ali. Ó. Ou seja, o processo depende tanto do tempo quanto da temperatura, ou seja, o grau de recristalização aumenta em função do tempo. A temperatura de recristalização é aquela onde a recristalização atinge o seu término em exatamente 1 hora. Essa é a temperatura de recristalização, certo? É quando exatamente em 1 hora. A temperatura de recristalização está entre 1/3 e metade da temperatura de fusão daquele material. Então, se eu tenho um material que a temperatura de recristalização, de fusão dele é 80 graus Celsius, 90 graus Celsius. Então, essa temperatura de recristalização vai estar entre que valores? Se eu tenho um ponto de fusão aqui, ó, uma temperatura de fusão aqui de 90 graus Celsius. Um exemplo, certo, gente? Isso é hipotético. Então, essa temperatura de recristalização ela vai estar entre que valor? Gente? Vamos lá. Cadê as contas? Entre 30 e 45. E calabrocante. Exatamente, ó. A conta é bem fácil de saber, ó. Vai estar entre 30 e 45 graus. Certo? Isso aqui é um exemplo bem simples, então aí você já sabe, se tiver uma alternativa lá que fale alguma coisa assim, né? Aí vai dizer, a temperatura de fusão é tanto. Aí, se tiver fora dessa lógica aí, então, você sabe que a alternativa lá vai estar errada, né? Então, essa é a ideia aí. Ó, temperatura de recristalização. Eu peguei alguns exemplos aqui. Rapaz, imagina aqui o tungstênio. Gente, eu sou fã do tungstênio. Sério mesmo. Na verdade, eu já falei do tungstênio, né? Nas guerras, a importância do tungstênio. Você vê a temperatura de recristalização do chumbo é menos 4 graus Celsius. Do estanho, também menos 4. Do zinco, 10 graus Celsius. Do alumínio, 80 graus Celsius. Do cobre em alta pureza, né? 120 graus Celsius. Do latão, 475. Do níquel, 370 graus Celsius. O ferro, 450. Né? Do tungstênio, 1.200 graus Celsius. Aqui, muito. Olhe aqui, gente. Preste bem atenção, hein? Nisso aqui. Isso aqui é cara de A2. É cara de A2. Sobre o crescimento do grão. O que é que você tem que saber sobre o crescimento do grão? Depois da recristalização estar completa, os grãos livres de deformação continuarão a crescer se o material permanecer por mais tempo em temperaturas elevadas. Outra coisa, à medida que os grãos crescem, a área do total dos contornos diminui, produzindo a redução da energia total. Ó, reduz a
energia total, a qual a força motriz para o crescimento do grão. Em geral, quanto maior o tamanho de grão, mais mole é o material e menor é a sua resistência. Pegou aí, Carla? Peguei. O crescimento do grão ocorre por difusão atômica através dos contornos do grão. Outra coisa. O crescimento do grão ocorre por migração dos contornos. Ó, você vê aí, pá. A difusão atômica, né? Direção dos contornos do grão. Ó. Você vê a direção que ele vai tomar. Ó, tá vendo? A direção que o grão vai tomar. É aquilo que eu falei. Ele vai deslizar para onde for mais fácil para ele. Aqui, gente, aquilo que eu falei. Ó. Os grãos maiores crescem à custa dos menores que encolhem. Ó. É o que eu falei do caminhão, você botar um caminhão e um Fusca, né? Empilhado, assim, ó. Vários caminhões e Fusca. Só na mente da gente, assim, brilhante, que consegue fazer uns exemplos assim, maravilhosos. Né? Mas essa forma de memorizar, você lembra na hora, ou seja, os grãos maiores crescem às custas do menor, porque os menores vão encolher. O tamanho médio do grão aumenta ao longo do tempo. O movimento dos contornos consiste na difusão dos átomos em uma pequena escala de um grão para o outro. Isso é importante, viu, gente? Aqui, só para terminar, né? É um gráficozinho. Aí vocês vão... A dependência do tamanho do grão com o tempo da temperatura. Aí vocês vão vendo vários exemplos aqui. Né? O tempo em minutos. Aqui é na escala logarítmica. E aí vários exemplos ali de metais. É isso aí, gente. Lembrando que toda informação que vocês têm, principalmente nessa parte de grãos, porque uma das metas de compreensão está bastante envolvida com essa coisa de grão, das discordâncias, do escoamento. Então, eu vou estar passando esse slide aí para vocês. Vocês repassam aí para o grupo. Para vocês se darem bem, então, toda informação que vem, assimila ela para vocês poderem fazer uma boa prova A2. Lembrando que essa parte aí, lá de comportamento, tem essa parte das temperaturas. Vou até discutir isso com o Paulo, sobre esses processos aí de resistência, para a gente poder acrescentar alguma coisa lá no projeto de vocês. Muito obrigado à presença de todos. Boa noite, obrigada. Por nada.